Olá, tudo bem? Hoje é dia de trazermos a resposta à nossa tradicional enquete dominical semanal. Quem nos acompanha sabe que toda semana nós temos no domingo uma enquete dominical que trata sobre algum tema de licitação, algum caso concreto, alguma discussão de jurisprudência, de legislação, tá? E aí durante a semana a gente traz a resposta em um videozinho gravado como esse aqui, que está disponível no nosso Instagram ou então no nosso YouTube. Quem deseja nos acompanhar, nos seguir no nosso canal no YouTube, Leonardo Mota M, Leonardo Mota Underline, vai lá, nos acompanha, marca o sininho para sempre que tiver um vídeo você ser notificado, tá? Inclusive essas enquetes dominicais, que já temos mais de 120 enquetes lá de respostas sobre discussões na área de licitações e contratos, você pode acompanhar que tem uma pastazinha específica lá no canal, enquetes dominicais, com diversos temas e diversos assuntos. Vai lá, de repente você tem alguma dúvida em algum tema e a gente tem lá um vídeo explicando, inclusive com um exemplo de um caso concreto, tá? A discussão dessa semana, pessoal, foi acerca da questão da exigência de amostra na nova lei de licitações e contratos. A nova lei de licitações e contratos, em vários pontos, ela fala da possibilidade da administração poder exigir amostra, né, do licitante em certo momento antes da assinatura do contrato. E aí já antecipando a resposta à nossa enquete. Então, primeiramente, como sempre fazemos, vamos à nossa enquete, que é a seguinte: determinado órgão realizará um pregão eletrônico para aquisição de material médico hospitalar pela Lei 14.133, tendo no edital sido prevista a possibilidade do órgão exigir como condição para a assinatura do contrato que as vencedoras apresentem a amostra dos produtos ofertados. Discordando dessa regra, o licitante impugnou o edital, justificando que o momento para a solicitação de amostra é na fase de julgamento da licitação, e não após a homologação e como condição para a assinatura do contrato, visto que a proposta já foi aceita. E a nossa enquete pergunta: deve ser julgada procedente essa impugnação? Pois é, pergunta bem interessante, né? E a gente vai ver aqui o que é que a lei traz sobre, em alguns pontos, né, mais específicos, sobre a amostra. Em vários momentos a lei trata desse tema. Então, primeiramente, lá no artigo 17, que traz o rito padrão das licitações da nova lei de licitações e contratos, não apenas do pregão. Então, o artigo 17 prevê que o processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. E a gente vai ter, pessoal, lá a fase preparatória, apresentação de proposta, fase de lances, né, fase de julgamento, fase de habilitação e a fase de homologação da licitação. E aí, o parágrafo 3º do artigo 17 fala o seguinte, ó: desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso 4º do caput deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação de conformidade da proposta, mediante homologação de amostra, exame de conformidade, prova de conceito, entre outros testes de interesse da administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico. Então veja que no primeiro momento está no parágrafo 3º do artigo 17 do rito. A administração pode, sim, isso é inclusive texto, né, vindo de acordo do Tribunal de Contas da União, então, provisoriamente daquele primeiro colocado, você pode pedir a amostra. Vamos ver em outro momento, lá na frente, quando trata das compras, no caso de licitação que envolve fornecimento de bens, o artigo 41 fala o seguinte, né, no caso de licitação que envolve fornecimento de bens, a administração poderá, excepcionalmente, e aí uma das regras para esse procedimento aí da aquisição de bens, inciso 2º do artigo 41, exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente ou na fase de julgamento das amostras dos lances, né? Ou de lances, né? Ou no período de vigência do contrato, data de registro de preço, desde que previsto no edital e justificada a necessidade de sua apresentação. Então vejam que aí o artigo 41 ele já traz uma regra importante, que é a questão de previsão no edital. Você não pode criar uma regra, o agente de contratação na licitação, se não está no edital, tá? E para estar no edital tem que ser justificado. E o outro momento é no artigo 42, onde trata o seguinte: a prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar aos das marcas, eventualmente indicado no edital, será admitida por qualquer um dos seguintes meios. Por quê? Porque no artigo 41, ele trata que você pode, inclusive, pedir exigência de marca, desde que seja devidamente comprovado tecnicamente. E aí o parágrafo 2º do artigo 42 prevê o seguinte: a administração poderá, e aí, meus amigos, é onde está o cerne da nossa questão, né? Onde a lei traz
além do momento da etapa de julgamento, antes da assinatura do contrato. Então, o parágrafo 2º do artigo 42 traz que a administração poderá, nos termos do edital, olha, regra de edital, e nós dizemos mais, regra de edital, dizemos mais, regra de termo de referência, quem tem que trazer essa justificativa, vindo discutido do estudo técnico preliminar, é no termo de referência, né, justificativa da amostra, regras de análise da amostra, né, se vai ser apresentado algum protótipo, né, para ser comparado aquilo ali, tá? Então, no edital, a administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer protótipo do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento das propostas, a amostra do licitante provisoriamente vencedor para atender a diligência, ou após o julgamento, como condição para confirmar contrato. Então, veja, meus amigos, que sim, é possível, sim, tanto na etapa de julgamento, quanto para a assinatura do contrato, conforme o parágrafo 2º do artigo 42. Né? Quem discuta que essa regra está muito voltada à questão da exigência do protótipo, né? Da administração apresentar um protótipo e essa comparação ser feita na fase de julgamento, após a homologação para a assinatura do contrato. Eu entendo que, independente de ser uma regra de exigência de protótipo ou não, sim, é possível exigir a amostra lá na frente, tá? O que, particularmente, aí vem minha opinião, particularmente não é o melhor momento. O momento mais adequado para análise de amostra é na etapa de julgamento da licitação. Por quê? Porque você já transcorreu, e você imagina que você julgou aquele objeto, imagina que você habilitou, declarou vencedor, e aí você homologou, e aí você segue aquele processo de contratação, e no momento você vai pedir a amostra. E imagina que aquela amostra não atende, você vai ter que retornar, né? Ou então sanear, né? De repente permitir que aquele licitante apresente uma melhor proposta, alterando aquele produto, aquela marca, aquele modelo, para um modelo, um objeto de qualidade igual, né? Semelhante, que atende às especificações e necessidade, ou superior. Então a discussão pode ficar um pouco mais complicada. Logicamente, a gente tem alguns objetos, né, que na etapa de julgamento é mais complicado você analisar isso aí. Né? Por exemplo, imagina você adquirindo bandeiras, né, onde você lá pede um pano, assim, assado. Talvez, de repente, como é um produto fabricado geralmente pelo próprio participante da licitação, você pode aceitar, porque não existe, a não ser que você pare para ele produzir uma bandeira, aí de repente você está gerando um custo a mais para aquela empresa, né? Mas você já pode pedir lá para a assinatura do contrato uma amostra, um modelo lá daquela bandeira da bandeira que você vai contratar, a bandeira do seu órgão, a bandeira do seu estado, a bandeira do Brasil, e você inclusive é regado dizendo o seguinte, que essa amostra enviada, ela vai servir, inclusive, ela sendo aprovada, ela vai fazer parte, inclusive, do quantitativo pedido no contrato. Entendemos que é perfeitamente possível e você não está gerando custo a mais para a empresa. Então, se você vai contratar, vai pedir aí 50 bandeiras, você pede uma amostra, aquela uma amostra, de repente, já pode ser considerada como um produto já entregue na contratação. Entendo que é perfeitamente possível. Tá bom? Então, meus amigos, voltamos à enquete. A enquete é sim. Então, sim, poderá ser solicitada a amostra como condição para a assinatura do contrato, como nós vimos aqui, com base no parágrafo 2º do artigo 42 da Lei 14.133, visto que essa nossa enquete é voltada à Lei 14.133, tá bom? Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pelas discussões que vem lá no direct também. Muitos colegas vêm aí discutir o tema diretamente com a gente no direct. Aproveitando, fazer um convite especial para quem tiver interesse, vir participar do nosso grupo no Telegram, clica na nossa bio no Instagram, ou pede lá no nosso direct, professor Leonardo, me manda o link do seu grupo no Telegram, eu quero participar. São mais de 400 colegas participando, né? Onde a ideia é que nós possamos nos ajudar, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e até domingo. Uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.